Glória a Deus. Boa noite, a paz seja contigo. Hoje a palavra vai ser expositiva. Nós vamos ler o texto e eu vou explicar sobre esse texto. Confesso que o texto é muito político, mas o foco não será política. Mas também é inevitável que nós não reflitamos politicamente, porque essa também é nossa realidade. Amém? Então, não me entenda mal antes que a palavra termine. Glória a Deus. Juízes, capítulo 9, de 1 a 15. Versão ACF. Isso. E Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi a Siquém. Primeiro, quem era Jerubbaal? Né? Foi Jerubbaal a Siquém e aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram, e veio à casa de seu pai a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, ou seja, os filhos de Gideão. 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo, e foram e constituíram a Abimeleque rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Então ele começa a contar uma parábola. Foram uma vez as árvores a ungir para ser um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria parar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixarei eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria parar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse
disse o espinheiro às árvores: se na verdade me unges rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Então vamos lá. Voltemos ao versículo 1. E Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai, sua mãe, dizendo: então, depois daquele enfrentamento de Gideão, aos midianitas, que Deus desafiou Gideão a ir lutar contra esse exército dos midianitas e aliados. E Gideão juntou 300 homens. E ele foi vitorioso, ele conquistou a batalha. Na verdade, Deus destruiu aquele povo, mas Gideão que estava liderando. E depois desses dias, o povo de Israel quis ungir Gideão por rei, mas Gideão não aceitou. Ele disse: não, quem vai governar Israel vai ser o próprio Deus, o Senhor dos exércitos. E mesmo Gideão rejeitando o trono, ele ficou por juiz de Israel. Então ele julgava causas espirituais, ele também julgava causas civis. Ele foi um governador de Israel. Ele não tinha um trono, mas ele liderava o povo de Israel. E Gideão, em vida, ele teve muitas mulheres e muitas concubinas, ao ponto de ter 70 filhos. Muitos filhos, né? E quem era esse Abimeleque que nós vemos aí? Filho de Gideão. Abimeleque era filho de Gideão, não com uma esposa legítima, mas Abimeleque era filho de uma concubina. E o que era uma concubina? Era uma mulher que tinha legitimidade para se relacionar com Gideão sexualmente, porém não tinha título e nem reconhecimento legal de esposa. Muitas vezes sua origem era uma pessoa trazida como escrava de alguma guerra, de alguma batalha. Às vezes era simplesmente uma estrangeira, uma mulher que estava ali para servir a casa e servir também aquele homem, principalmente no quesito de procriar. Então as concubinas tinham esse papel também, não só de trabalhar e servir a família, mas também elas procriavam, porque filhos nesse tempo eram de fato herança do Senhor. Quem tinha mais filhos era mais rico. Quantos lembram de Abraão, que tinha uma concubina por nome de Agar? E Sara deu Agar para Abraão e foi gerado um filho, Ismael. Só que Agar não era considerada uma esposa legítima de Abraão. É tanto que Sara, quando entra em atrito com Agar, ela diz para Abraão: manda essa mulher embora. E quando Abraão manda Agar embora, dá a ela apenas um punhado de pão e uma vasilha com água. E ela sai errante pelo deserto. Ou seja, uma concubina não tinha direito a heranças. Então Abimeleque era filho de uma concubina. E por ser filho de uma concubina, ele não tinha nenhum direito legal
a cargo de liderança, principalmente ao trono. Então ele não fazia parte da linhagem legítima de Gideão. Mas, irmãos, o título dessa mensagem é: a omissão coroa espinheiro. A omissão que coroa espinhos. Quando um justo se omite, o ímpio se coloca no seu lugar. Quando você deixa de fazer algo que é sua obrigação, um ímpio faz no seu lugar. Então, quantos filhos Gideão tinha? 70 filhos. Mas pela parábola de Jotão, a gente percebe que nenhum deles quiseram ser rei. Então o filho da concubina se coloca nesta posição mesmo sem ter direito. E eles estavam em Siquém. Então, o que era essa cidade Siquém? Essa cidade é como se fosse a capital daquele povo. Siquém era um centro político e também religioso. Quando os líderes dessa cidade decidiam algo, todas as outras tribos se submetiam e obedeciam. Então Siquém era uma cidade muito importante, porque foi em Siquém que Deus falou pela primeira vez com Abraão. Então ela tinha um símbolo muito religioso. Quando Jacó voltou da casa do seu tio Labão, e ele pega toda a sua família, sua riqueza e volta para a sua terra, ao encontro de seu irmão Esaú. Quando ele chega ali em Canaã, ele vai se instalar em Siquém. Foi em Siquém que Jacó compra um campo e coloca sua família, seus empregados, seus gados, suas ovelhas, todos os seus bens. Em Siquém também foi onde os ossos de José foram enterrados. José governou o Egito. E quando José estava para morrer, ele pediu que no dia que aquele povo saísse do Egito, que levassem os seus ossos e não deixassem ali para enterrar na sua terra, no meio do seu povo. Então, quando Moisés consegue libertar o povo do Egito, quando Moisés disse para Faraó: nenhuma unha vai ficar, então ele estava falando sério. Então, quando Moisés vai sair com o povo, o que ele faz? Vai lá, cava os ossos de José, coloca num saco e leva junto com ele. E ficou com esses ossos 40 anos no Egito, no deserto. E quando Josué entra em Canaã, que começa a conquistar as cidades, os ossos de José foram enterrados em Siquém. Siquém era uma das cidades de Canaã, uma cidade muito influente. Então ela tinha esse símbolo religioso. Por isso que Abimeleque se posiciona em Siquém, por isso que Gideão governava de Siquém. Porque é como se fosse um centro, governamental. Versículo 2 diz: falai-vos, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa.
Então Abimeleque começa com os argumentos para conquistar o trono. Então ele coloca na mesa dois regimes de governo, um democracia e outro uma ditadura. Porque quando ele diz, se os 70 filhos de Jerubaal governar vocês, irmãos, 70 homens, isso é um parlamento. Então isso seria uma democracia. Não seria um homem só governando, seria 70. Mas ele passa isso como uma coisa ruim. Ele diz, ou vocês preferem que um só homem governe vocês? E ele usa uma linguagem emotiva. Isso é muito próprio dos políticos, principalmente os enganadores. Dizendo, lembre, eu sou irmão de vocês. Sou osso dos vossos ossos, sou carne da vossa carne. Versículo 3. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Então ele convence, né, a sua família para que ajude ele a convencer o povo. E a Bíblia diz, o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. Então o povo foi convencido emocionalmente, sentimentalmente, não racionalmente, e muito menos espiritualmente. Versículo 4, e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiam. Então o que esse cara faz? Aluga. Ele compra pessoas com dinheiro. Isso é próprio de uma ditadura. Pessoas ociosas e levianas. Então em toda ditadura, meu querido, tem bandidos governando porque as pessoas são compradas, as pessoas são alugadas. Elas fazem o que fazem em troca de dinheiro. Então isso não é novidade, isso é antigo. Isso sempre vai se repetir. Não é uma coisa inusitada. É um padrão que se repete. E sempre repetiu. E sempre vai se repetir. Versículo 5. E veio à casa de seu pai a Ofra. E fez o quê? E matou os seus irmãos. Os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Então, ele fez o que todo ditador faz. Se existem pessoas que são ameaças para o governo, eles matam. E quando não mata, prende. É o que Maduro fez na Venezuela. Matou milhares de venezuelanos. E outros milhares prendeu. Para se manter no governo, no poder. E a gente sabe que o nosso Brasil, em parte, já vive uma ditadura. E se esse movimento, irmãos, esse regime se consolidar, todos os críticos do governo serão mortos e presos. Você já percebe que existem muitos presos políticos, pessoas sem crimes, pessoas de bem, pessoas que nunca tiveram uma passagem pela polícia, estão cumprindo 14, 17, 20 anos de cadeia. Eu vi uma reportagem, coloca aí pra gente, por favor, recente, não sei se você viu isso, né, nos jornais. Olha lá, Coreia do Norte fuzila casal em praça pública por ser bem sucedido. A execução aconteceu em setembro em Pyongyang. Bom, próximo a Coreia do Norte executou um casal de empresários após acusá-los de arrogância e atividades antirrepublicanas. Eles comandavam um negócio de bicicletas elétricas e peças, faziam lucro extra e ganharam
fama de grandões, o que gerou ressentimento entre moradores, chamou a atenção das autoridades. Detidos em agosto e sentenciados em setembro, foram mortos por fuzilamento diante de centenas de pessoas, inclusive crianças, levadas à força. Segundo relatos, o regime afirmou que a punição serviria para evitar caos econômico e reforçar o controle estatal sobre qualquer iniciativa privada que ultrapasse os limites permitidos. Ou seja, numa ditadura, uma empresa não pode ganhar o dinheiro que quer, não. Existe um teto. Se o seu negócio for bem e você ultrapassar aquele limite, o que é que acontece? Esses caras foram mortos porque a empresa estava crescendo, prosperando, e passaram a ganhar mais dinheiro do que o governo permite, porque numa ditadura todo mundo tem que ser pobre, porque eles precisam dominar o povo. Então, numa ditadura não existe pessoas ricas. Ricos são os amigos da família ou os amigos do regime. O restante são pessoas pobres. Tem outro falando a mesma coisa, né? Na Coreia do Norte, um casal de empresários foi executado publicamente acusado de arrogância e atividades antirrepublicanas em um evento que chocou a população, especialmente pela presença obrigatória de crianças. Então, eles obrigam as crianças a assistirem à morte, porque aquilo vai gerar um medo. Então aquelas crianças vão crescer com uma mentalidade pobre, dizendo: eu não posso enriquecer, eu não posso ter uma atividade que lucra, porque se eu fizer isso eu serei morto. Então, queridos, qual é o foco dessa mensagem? É para que você seja despertado e não brinque com coisa séria. Tem gente achando que o problema do Brasil é uma disputa entre Lula e Bolsonaro. Não tem nada a ver, queridos. O que nós vivemos hoje é uma instalação de um regime totalitário. E as pessoas estão brincando com isso sem entender para onde nós estamos caminhando. Então Abimeleque convence o povo com argumentos sentimentalistas, ganhou o coração das pessoas se dizendo irmão deles. Aqui no Brasil o povo foi convencido pela promessa de picanha e cerveja. É assim que um espinheiro governa, com mentiras. Versículo 4. E deram-lhe 70 peças de prata, e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite. E com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai a Ofra e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou porque se tinha escondido. Não é assim que uma pessoa escapa num regime totalitário, fugindo. Que seja para os Estados Unidos, que seja para a Itália, como nós temos muitos políticos refugiados, que seja para o Uruguai. E Jotão foi um dos filhos de Jerubbaal que escapou porque se escondeu. No versículo 7, e dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou e disse-lhes. Então Jotão, mesmo diante do perigo que corria, perigo de morte, uma pessoa procurada, mesmo sem crime, para ser executada, ele se colocou no monte Gerizim, e foi lá para profetizar. Então ele diz: ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Então ele começa a contar uma parábola. Ele diz: foram uma vez as árvores a ungir para si um rei. Quem são as árvores? O povo de Siquém. E disseram
A oliveira. Quem é a oliveira? Ele está se dirigindo aos 70 filhos de Jerubaal. Homens que tinham legitimidade, homens que tinham herança, homens que tinham caráter, que se absteram dessa posição, que se omitiram dessa posição. Então ele diz: disseram a oliveira, reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, iria parar sobre as árvores. Por que ele coloca essas árvores? Oliveira, figueira, videira. Porque são árvores frutíferas, querido, árvores importantes nessa cultura. Da oliveira se tirava azeitonas, que se tirava óleo, e esse óleo servia de combustível para lâmpadas, servia de alimento para o povo, servia de remédio para enfermidades, servia também para ungir reis. Então a oliveira fala de uma árvore importante. Quando ele fala da figueira, ele fala da doçura, do fruto. Quando ele fala da videira, ele fala do mosto, do suco, que se transforma em vinho, que é símbolo de alegria. Então ele diz assim: disseram a oliveira, reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, iria pairar sobre as árvores. Então o que Jotão está dizendo? Que a oliveira se omitiu, porque estava preocupada só consigo, estava preocupado só com a sua gordura. Então tem pessoas que não se preocupam com outras, tem pessoas que não se preocupam com o país, tem pessoas, e se elas estiverem bem economicamente, o resto não interessa. Por isso que políticos se vendem, por isso que existem corruptos. Eles não importam com as outras pessoas, eles não se importam com a geração futura. Se eles estão recebendo dinheiro para apoiar o governo, está tudo bem. Não são pessoas sem caráter, pessoas sem sensibilidade, pessoas sem respeito. Versículo 10, Jotão continua: então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores. A figueira também se omite. Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porque, irmãos, as pessoas têm necessidade de liderança, as pessoas precisam de direção. E se a videira, a figueira, a oliveira se omite, o espinho vai liderá-las. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e os homens, e iria pairar sobre as árvores. Então pessoas boas, de caráter, com potencial, com legitimidade, com honestidade, pessoas patriotas, essas são as oliveiras, cristãos. Então, para servir a Israel, para governar o povo, para servir a nação, a oliveira não queria deixar o seu mosto, a figueira não queria deixar a sua doçura. Todos estão conformados, estão satisfeitos com a posição, com o que vivem, e não se importam com o que acontece. Vocês já viram uma senhora dizendo como a Coreia do Norte, uma coreana, uma senhora já bem de idade, dizendo como a Coreia era nos anos 70. Era um povo
sabe, religioso, um povo que buscava a Deus, tinha avivamento, tinha muitas igrejas, muitos pastores. Mas o governo convenceu aquele povo de que o espinho tinha sombra para eles. E eles acreditaram. E hoje nem ricos podem ser, nem um lucro a mais eles podem ter. E eles matam sem piedade. Eles não matam só você, matam sua esposa, matam seus filhos. Hoje nós vemos pessoas perseguindo esposas de políticos que nunca falaram de política na vida, com suas contas bloqueadas, com suas redes sociais bloqueadas. Versículo 14. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me unges por rei sobre vós, vinde e confiai-vos. O espinheiro te convence pelo argumento, pelo sentimentalismo. O espinheiro diz: confia em mim e vem para debaixo da minha sombra. Queridos, desde quando um espinheiro tem sombra? Desde quando espinhos são capazes de prover sombra para alguém? É assim que um ditador governa, com mentiras, enganando o povo, iludindo de que existe uma sombra, e que todo mundo vai comer picanha, que vai beber cerveja, que vai ser uma maravilha. E agora, se você ganhar 5 mil reais, você vai pagar 27% de imposto. 27%, meu irmão. Um pobre que ganha 5 mil, é difícil você viver com 5 mil por mês. E ele não precisa ganhar, só precisa passar pela sua conta. Como que ele vai viver? E tem pessoa que ainda acredita na sombra do espinheiro. Uma promessa do espinheiro é: confia em mim, se abrigue debaixo da minha sombra. E ele diz: se não confiar, que saia fogo do espinheiro e consuma os cedros dos Líbanos e consuma as árvores. É assim que se faz. Se você não confiar, se você não se submeter, se você for um opositor, sai fogo do espinheiro e te consome. Agora, deixando essa parte política de lado, vamos para a parte prática da nossa vida. Então, se as oliveiras dizem: eu não vou gastar a minha gordura, pastor, cuidando de crianças no ministério Kids, na hora do culto, eu estou bem aqui recebendo a palavra. Então, enquanto vocês se omitem, os espinheiros se levantam nas escolas, ensinando crianças ideologias terríveis. E o resultado disso é você ver um monte de adolescentes, homens se vestindo de mulheres, mulheres achando que são homens, homens andando de mão dadas pelos shoppings, mulheres namorando com mulheres, com uma mente totalmente destruída pelos espinheiros. Porque as oliveiras, as pessoas honestas, as pessoas de caráter, os cristãos, se omitiram, não queriam deixar a sua gordura, não queriam deixar a sua doçura, não queria deixar o seu mosto. Está muito bom essa vida, está tudo muito cômodo. Você que é pai de criança, de adolescente, você como videira, se você se omitir do cuidado com seus filhos, você acha que está tudo bem com você, porque você tem o seu mosto, a sua vida está
tranquila, as contas estão pagas, eu tenho meu negócio, está tudo indo muito bem, eu tenho o vinho da alegria, e você não se dispõe a uma causa maior, você não está muito preocupado com os seus filhos. Outros cidadãos espinheiros cuidarão deles, se prontificarão e vão dizer para eles: vem para debaixo da minha sombra. E se você se colocar debaixo de um espinheiro, não é sombra que você tem, você vai ser ferido. Mas o espinheiro vai dizer: somos irmãos. Não é assim que os homossexuais dizem para os adolescentes? Você nasceu assim, né? Você já nasceu assim. Somos irmãos. Nós temos essa mesma genética. Então, como figueira, queridos, se você se omite a ser um líder de célula, porque não quer deixar a sua doçura, o seu comodismo, deixa eu te dizer, influenciadores da internet se prontificarão em formar seguidores no seu lugar. Eles vão discipular no seu lugar. Porque você, como figueira, está satisfeito com a sua doçura e você diz: eu não vou deixar minha doçura por uma causa maior. Então você conhece o texto muito bem, que Jesus fala em Mateus capítulo 25, versículo 41. Jesus diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque tive fome e você se omitiu, não me deste de comer. Não tem um pecado, não é? Gritante, nenhum pecado de prostituição, homicídio. Essa pessoa não estava usando drogas, não estava se prostituindo, não estava na homossexualidade. Só se omitiu. Então o que Jesus dirá para ela? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque você foi omisso. Ele disse: tive sede, não me deste de beber. Eu precisei de água, mas você se omitiu. Sendo estrangeiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo e na prisão, não me visitastes. Aqui Jesus está falando de pessoas que se omitiram. Ele está falando a mesma coisa de Jotão. Foi a videira que não quis deixar o seu mosto, a figueira que não quis deixar a sua doçura, a oliveira que não quis deixar o seu óleo, que estava acomodado, conformado, estava tudo tranquilo, estava tudo muito bem. Por que eu vou me desgastar numa causa maior? A mesma coisa acontece na parábola dos talentos, quando Jesus conta, versículo 24, Mateus 25, 24. Jesus diz: mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Queridos, aqui nós vemos uma pessoa responsável. Se você ler até aqui, você vê uma pessoa consciente que o talento não era dele. Nós vemos aqui uma pessoa preocupada em guardar o talento, a ponto de escondê-lo, para que nada desse errado. E quando o Senhor chega pedindo prestação de contas, Ele consegue devolver o talento que recebeu.
Esse moço não roubou o talento, ele não desviou para outros fins, ele não gastou esse talento, ele não mentiu sobre o talento, ele foi extremamente responsável com o que recebeu. Porém, quando você continua lendo a parábola, ele recebe 3 títulos do seu senhor, títulos nada agradável: título de ser mau, título de ser negligente, título de ser inútil. Versículo 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, aquele que não se omitiu. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem se lhe é tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu não sei se você crê na Bíblia como ela é, mas Jesus está deixando muito claro que a omissão para ele é infidelidade, que a omissão ela é também insubmissão, que a omissão fere muito o coração de Deus. Na vida desse jovem não há nenhum pecado gritante, só omissão, porque a ordem para ele foi: deixa a tua doçura, deixa a tua gordura, deixa o teu moço, vai servir a uma causa maior. É a mesma coisa. As pessoas querem estar bem. Se estiver bem, está tudo certo. Não está, querido. A sua vida é maior do que o seu dinheiro. A sua vida é maior do que o seu bem-estar. A sua vida é maior do que o seu emprego, do que a sua empresa. A sua vida é maior do que a sua família. Deus te deu um propósito. Se você é videira, você tem que pegar o seu mosto. O mosto é o primeiro suco que sai da vinha, das uvas, não fermentado ainda. Você tem que pegar o mosto e servir, como Jesus fez. Se você é uma oliveira, essa gordura, esse óleo que tem na sua vida, isso não é para te servir somente. Isso é para servir aos outros, isso é para servir ao mundo, isso é para servir a Deus, é para servir ao necessitado, isso é para servir ao enfermo, isso é para servir aquele que está nu. Se você é figueira, você precisa ter fruto. Quando alguém for buscar fruto em você, ele tem que encontrar. Quando Jesus foi buscar fruto em uma figueira, ele não encontrou. A Bíblia diz que Jesus amaldiçoou aquela figueira e ela morreu, secou-se. Porque uma figueira é para servir ao mundo. A oliveira é para servir as pessoas. A videira, título que foi dado a Jesus, veio ao mundo para se dar aos outros. O que você tem não é apenas para você. Se você se omitir, os espinhos farão no seu lugar. Se você se omitir, os espinhos se colocarão no seu lugar. O que houve no Rio de Janeiro, queridos? A justiça se omitiu. As facções criminosas cresceram, se alastraram. Se a igreja se omitir, a maldade, o pecado, a perversidade, tudo isso se multiplicará.
Você não faz noção, irmão, da importância que você tem nesse mundo. Você é um ponto de equilíbrio. Você é a resposta de Deus para este mundo. Você é responsável por este mundo, porque você é oliveira, você é figueira, você é videira. E você não pode deixar o espinheiro que não tem legitimidade, que não tem caráter, que não tem honestidade, subir num trono que foi feito para você, exercer a autoridade que são dos filhos de Deus. Olha como a Bíblia diz: a criação geme para ver a manifestação dos filhos de Deus, porque existem coisas que foram nos dadas para que nós façamos, não o ímpio, não os espinhos. Para Deus, omissão é infidelidade. Quando que a omissão acontece? Quando Deus manda você agir e você não age. Quando que a omissão acontece? Quando você tem capacidade para fazer e você não faz. Quando que a omissão acontece? Quando você tem oportunidade e você não aproveita a oportunidade. Quando que a omissão acontece? Quando nós escolhemos o conforto. Quando estamos acomodados com óleo, com mosto e com a doçura de nossas vidas. Se a oliveira não usar a sua gordura para uma causa maior, se a figueira não usar a sua doçura para uma causa maior, se a oliveira não usar o seu mosto para uma causa maior, enterrarão o seu talento e serão julgados de acordo com aquele moço que escondeu o seu talento. Essa é a verdade da Bíblia. Apartai-vos de mim, malditos, porque se omitiram. Os irmãos do louvor podem ir subindo. Quero falar uma última reflexão. Eli era o sumo sacerdote de Israel e também juiz. Como sumo sacerdote, ele era o líder máximo, do culto. Como sumo sacerdote, ele era responsável por todos os outros sacerdotes. Ele era quem guardava o santuário em Siló. Ele era a pessoa responsável por zelar da arca da aliança. Ele, como sumo sacerdote, julgava as questões religiosas. E como juiz também, tinha autoridade judicial, julgava as questões civis do povo. Ele quem conduzia o povo nas festas e sacrifícios. E como sumo sacerdote, também ensinava a lei. Como sumo sacerdote, ele era a única pessoa que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, representando toda a nação de Israel diante do Senhor. E você sabe que se um sumo sacerdote tivesse pecado, ele morria lá, dentro do Santo dos Santos. Nesse dia da expiação, ele entrava com uma corda amarrada na cintura, porque se ele morresse, se ele tivesse algum pecado, os outros puxariam ele com a corda. Então ele era um homem muito reto, um homem de Deus. Mas ele tinha 2 filhos, Ófine e Finéias. E esses 2 jovens um dia começaram a aprontar na igreja. Eles roubavam a carne dos sacrifícios antes mesmo de serem oferecidas a Deus. Esses 2 jovens enviavam servos armados para arrancar à força a carne da pessoa que ela ia sacrificar. Eles ameaçavam o ofertante dizendo: dá-nos agora, ou tomaremos a força. E esses jovens também se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Isso não era considerado apenas um adultério, era uma prostituição muito séria, religiosa,
dentro do tabernáculo, o lugar mais sagrado de Israel. Então Eli até aconselha esses dois jovens. 1 Samuel 2:22. 1 Samuel 2:22 diz: era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Então ele estava dizendo: olha, se numa causa aqui de justiça civil, se um homem peca contra outro homem, tem um juiz para julgá-lo. Mas se o pecado é contra Deus, eu não posso defender você, meu filho. Não tenho como nós defendermos vocês. Ele diz: quem rogará por esta pessoa? Mas termina o versículo dizendo: mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor, na verdade, os queria matar. A gente entende que ele estava velho. E tem um por aí que diz que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais quebrantado, né? Mais sensível, mais amoroso. E eu vejo aqui, né, ele mais ou menos nessa posição. Ele não tinha coragem, apesar de aconselhar os filhos, ele não tinha coragem de tomar, né, uma decisão de arrancá-los daquela postura. Esses meninos não podiam continuar nesse serviço. Mas ele não teve essa postura de tirar os filhos desse serviço, apesar de aconselhar. Mas esse conselho de Eli aos filhos não foi suficiente, porque Deus queria que ele, como pai, julgasse seus filhos e os tirasse dessa função do tabernáculo. Mas infelizmente Eli se omitiu. E qual foi a consequência desta omissão de Eli? Sentença da parte de Deus. Versículo 29, 1 Samuel capítulo 2, versículo 29. Olha como Deus fala: porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa. Porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Olha o que Deus está dizendo. Não vai mais haver velhos na linhagem de Eli. Todos morrerão novos, jovens. Ele continua, 32. E verás o inimigo na morada, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus dois filhos, a Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então, irmãos, é terrível quando a gente brinca com o pecado. Pecado é coisa séria. Omissão
é coisa séria. E a sentença veio. Quando Israel enfrenta os filisteus numa guerra, Ofni e Finéias morreram no mesmo dia nessa luta contra os filisteus. E nesse mesmo dia os filisteus levaram a arca da aliança. Deus permitiu que eles levassem a arca da aliança. A presença de Deus foi com os espinheiros. Porque a oliveira, porque a videira, porque a figueira se omitiu no seu papel. E quando a oliveira se omite, o espinheiro se coloca no lugar. Qual foi a sentença da vida de Eli? Houve perda total da linhagem sacerdotal. Isso era muito digno em Israel. Uma família sacerdotal. Deus cortou esse braço. Não houve mais sacerdote na linhagem de Eli. Nesse dia em que Israel lutou contra os filisteus, Israel perdeu a batalha. E nesse dia também a morte de Eli de forma trágica. Quando Eli fica sabendo que a arca foi tomada, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Então também morreu a nora, mulher de Ofni, que estava grávida, aliás, de Finéias. Quando ela entra em trabalho de parto, quando ela ouve que a arca foi levada pelos filisteus, quando ela ouve que o seu marido havia morrido, quando ela ouve que o seu sogro também tinha morrido, ela não suporta a pressão e morre também. Inclusive a criança nasce e recebe o nome de Icabode, e significa a glória se foi. Então não tinha nenhum outro pecado na vida de Eli. Ele era um homem bom, um homem santo. Mas se omitiu. E por se omitir, sofreu consequências terríveis. Então, meu amigo, hoje a minha palavra para você é: não se omita. O chamado que Deus tem feito para você, cumpra. Sabe, não faça vista grossa para as necessidades da igreja. A igreja precisa de professores para cuidar dessas crianças. A igreja precisa de voluntários para ir colher alimentos. Olha, o ano passado nós colhemos mais de 1 tonelada de alimentos. Nós demos alimento aqui por 6 meses. Teve um momento que a gente procurava quem dar alimento. Isso é bom, irmãos. Isso é muito bom. Mas se de repente você diz: eu não vou deixar o meu óleo para servir as árvores, para pairar sobre as árvores, não dá. Isso é omissão. Se você não fizer, o espírita vai fazer, o feiticeiro vai fazer, os ímpios vão fazer aquilo que você deveria fazer. Omissão é infidelidade, e infidelidade tem sentença. Deus não nos chamou para vivermos uma vida de conforto, vida cômoda, uma vida, sabe, tranquila, de paz e amor, de refrigério. Você tem direito a tudo isso. Você tem direito a ser rico, você tem direito a férias, você tem direito a praia, a viajar. Desde que você não se omita no seu chamado, no seu propósito, no gemido, no clamor daqueles que precisam daquilo que você tem. Se é mosto, eles precisam do seu mosto. Se é óleo, eles precisam do seu óleo. Se são figos, se é doçura, eles precisam da sua doçura. Eles precisam do que você tem, da palavra que você carrega, do espírito que você carrega. Eles precisam da
luz que está sobre ti, irmãos. Último versículo aqui para a gente encerrar. Atos capítulo 9, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Um homem que estava pronto a ouvir a voz de Deus. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Você sabe o que Ananias está dizendo? Senhor, ele vai me matar. Esse moço tem feito muitos males ao teu povo, aos teus discípulos. Esse homem tem feito muitos males aos teus santos em Jerusalém. E Deus se volta para Ananias e diz, e Ananias continua dizendo, versículo 14: e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ele diz: esse homem Saulo, ele tem poder para prender qualquer pessoa que fale do teu nome. Como que eu vou falar do teu nome para essa pessoa? Ele vai me prender. Versículo 15: disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Irmãos, quantas pessoas padecem por uma estrutura financeira? Quantas pessoas que têm coragem de sofrer por uma conquista de empresas, de status, de fama? Quantas pessoas têm coragem de se desgastar por uma conquista humana? Olha o que o Senhor diz: eu tenho dito a este homem Saulo o quanto ele deve sofrer, padecer, se desgastar pelo meu nome. Versículo 17: Ananias foi. Ananias foi, não se omitiu, e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então Ananias tinha o óleo que Paulo precisava, e Deus escolhe aquela oliveira para ir onde Saulo estava, porque Saulo era um vaso escolhido. Irmãos, quantas pessoas estão dependendo de você, estão dependendo do seu óleo, estão dependendo do que você tem. Não se omita, não se omita, nem como cristão e nem como cidadão. Sabe, na minha história de vida eu vi muitos adultérios. E quando a gente olha a história do adultério, foi porque houve omissão de uma das partes. Alguém se omitiu da sua responsabilidade, alguém se omitiu do seu cuidado, alguém se omitiu do seu papel, da sua responsabilidade, como mulher, como marido. E quando há omissão, vem consequências. Quantas famílias destruídas? Então não se omita. Você não pode se omitir do seu papel como cristão, da sua responsabilidade como filho de Deus, da sua responsabilidade como pai, como marido, como esposa, como, uma coluna no santuário de Deus. Queridos, levanta, porque se você não se levantar, os espinheiros serão coroados, serão coroados.
criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Amém. Vamos ficar de pé.